Shalom, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava com uma vontade de gravar uma live sobre uma oração muito especial para mim, que é a oração chamada Kol Nidre. A oração Kol Nidre é a oração que abre o serviço de Yom Kippur. Eu já fiz um vídeo para vocês comentando sobre a abertura das orações chamada de Amidah, a Benção Lavot. Comentei também uma oração um pouco mal compreendida dentro do judaísmo, que é a oração do Kadish, a oração dos mortos, que não é para os mortos, é para os vivos. E tem essa oração, Kol Nidre, que eu acho ela, para mim, ela tem um toque muito especial. Há quem considera essa a oração mais sagrada dentro do judaísmo. Há outros que dizem que a oração mais sagrada é a oração... os cabalistas gostam dela. Eu esqueci o nome. Legal, né? Mas tá bom. Poxa vida. Ana Bechuach. Alguns consideram que a oração Ana Bechuach. Eu, particularmente, gosto dessa oração chamada Kol Nidre. Kol Nidre é todos os votos. Por quê? É uma oração de anulação de votos, promessas, compromissos, palavras ditas e não cumpridas. Existe um motivo dessa oração ter se tornado tão especial no mundo judaico. O principal lugar que ela se destaca, nem todas as pessoas sabem disso, mas quando houve a unificação da Espanha pelo rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os famosos reis católicos, essas pessoas perversas, de amaldiçoada memória, expulsaram os judeus da Espanha. E imediatamente o rei Dom Manuel em Portugal queria casar com a filha do rei da Espanha. Então eles colocam uma condição para aprovar o casamento do rei Dom Manuel com a princesa da Espanha. A condição era que Dom Manuel expulsasse todos os judeus do reino. Dom Manuel convoca a comunidade judaica, leva eles para a Praça do Comércio em Lisboa e ali posicionam todas as naus de Portugal, as caravelas e as naus. Estão todas ali. E os judeus ficam olhando os barcos que os levariam embora. De repente, junto com o rei Dom Manuel, aparece um monte de padre e esses sacerdotes católicos começam a jogar água benta nos judeus que estavam ali, e os judeus então ficam a ver os navios que os levariam. E o rei Dom Manuel fala para eles: agora vocês são cristãos e vocês não precisam mais sair de Portugal. Apesar de não tão romântico assim, quando o rei da Espanha ficou sabendo do que fizera o rei Dom Manuel, ele disse: ótimo, são cristãos? Pois muito bem. Então, já que são cristãos, tem uma nova condição para aprovar o casamento, que se inicie em Portugal imediatamente o Tribunal do Santo Ofício para investigar esses cristãos. Tanto em Portugal e Espanha, muitos judeus não tinham recursos para ir embora e tiveram que ficar. E eles foram convertidos à força ao cristianismo. Eles não eram cristãos, eles eram judeus. Por ser convertido à força, principalmente esses de Portugal, que foram aos milhares, eles passaram a praticar o judaísmo, mas se identificavam como cristãos. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição da Espanha e Portugal, tinha como objetivo identificar e matar judeus. Essa era a regra. Em Portugal, começa-se uma associação de tudo quanto é negativo aos judeus. Os judeus moram nas judiarias, fazer maldade é judiar. Até hoje a gente vê reflexos disso no nosso idioma. Judiação, judiaria, judiar, vem tudo associado a judeu. Como se o judeu fosse algo horrível. Os judeus não tinham livre acesso, livre trânsito em Portugal e Espanha. Eles tinham que morar nas chamadas judiarias, que seriam guetos,
com limitação de profissão, limitação de ofício, a era dourada do conhecimento judaico chegou ao fim. Vários desses judeus que foram convertidos à força em Portugal e Espanha começam a vir para o Brasil. E você vai ver que ditos que dizem o Brasil foi colonizado pelos ladrões, os bandidos de Portugal. Para vocês terem uma média, as pesquisas mais conservadoras apontam que para cada 3 portugueses que vinham para o Brasil, 1 era judeu. Outras pesquisas dizem que a cada 3, 2 eram judeus. Ou seja, 1/3 da população portuguesa que estava no Brasil eram judeus. E outros dizem que, na verdade, 2/3. Nós temos alguns eventos que marcam bem isso. O Brasil é carregado de referências judaicas, mas o povo não sabe. Quando os judeus começaram a chegar aqui, de Portugal também foi mandado inquisidores para o Brasil para investigar. Então, esse católico, ele era chamado de Bnei Anussim, filhos dos forçados, filhos dos convertidos forçados. Se eles fossem descobertos como judeu, eram deportados para Portugal e queimados vivo na Praça do Comércio em Lisboa. Se não chegasse vivo até lá, morreria em processos de tortura. Esse foi o destino dos judeus de Portugal e de Espanha. Conversão à força, se fosse pego praticando atos de judaísmo, tortura e morte. Isso foi o que o cristianismo papal nos deu. Nesse período, na Espanha, se destaca uma aberração, uma desgraça completa na forma de ser humano, que era o bispo de Torquemada, de amaldiçoada memória, que até os seus ossos queimem no inferno. Com esses processos de inquisição no Brasil, pesquisando quem era de famílias judaicas, os costumes judaicos são começados a ser ensinados de uma forma distorcida. Por exemplo, no Brasil todo mundo conhece a expressão abracadabra. Isso é aramaico e significa eu crio quando falo. Mas por que as pessoas falavam isso? Porque existiam judeus aqui, mas eles não poderiam identificar que eram judeus. Se identificasse, morria na Inquisição. A Inquisição no Brasil durou até 1824. O Brasil já era independente quando ainda tinha Inquisição aqui. Se nós pensarmos nisso, dá 200 anos. É muito pouco. 200 anos que terminou a Inquisição no Brasil. A Inquisição na Espanha, se não me engano, foi até 1890. É muito tempo, muito pouco tempo até nós. Então, eu tenho na minha família, agora eu vou comentar um pouquinho com vocês, eu tenho na minha família cristãos novos. São judeus de Portugal que vieram pela família Silveira de Paula e a família Santos. Então, a minha família é composta por 3 famílias que acabam sendo uma. Ali nós temos o Ribeiro dos Santos, Paula Santos, Caldas Santos, família Santos e a família Silveira, que estão todas interligadas. E a minha família vem dos cristãos novos com Jerônimo Silveira de Paula. Alguns dos costumes dele é passado. Então mas não é explicado por quê. Nesse período, um fato interessante para contar para vocês, o calendário judaico muda o dia no pôr do sol quando 3 estrelas são visíveis. Então, o judeu precisa saber, principalmente as crianças, quando eles poderiam brincar, até quando. Então, quando chegava na sexta-feira, eles ficavam olhando para o céu e apontava o dedo para as estrelas. Essas famílias eram delatadas por suspeita de judaísmo. Então, abria-se o julgamento, o processo de inquisição do Tribunal do Santo Ofício. Se a família era suspeita de judaísmo, começava-se uma série de torturas. Se a família confessasse que eram judeus, eles eram condenados à morte pela fogueira. Se eles não confessassem, eram torturados até morrer ou até confessar que eram judeus. Quem era absolvido dos tribunais de Santo Ofício?
Não rolava. Você morreria de tortura muito antes disso. Então, alguns nomes, por exemplo, da nossa história. Nós temos o nome do Raposo Tavares, o bandeirante que atacava as missões da Igreja Católica no Brasil. Ele era judeu, neto de rabino. O padre Anchieta, na verdade não era padre, era jesuíta, era neto de rabino, falava hebraico. Dom Pedro de Alvarez era judeu. Na esquadra dele ainda tinha outra família de judeus, que era a família dos Mirandas. Shalom, Silvana, Santana, tudo bem? Então, várias coisas vão acontecer. Quando chegam no Brasil, tentam dar o nome católico para o Brasil, mas o chefe da esquadra, um judeu, não permite. E o Brasil, então, perde o nome de Terra de Vera Cruz, Terra do Sinal da Cruz, para uma árvore. Se atenta a isso. Uma árvore. Shalom, meu amigo, tudo bem? Uma árvore com a madeira dura feito ferro, chamada de Etz Berzel em hebraico. Etz Berzel. Berzel, pau-ferro. O pau-ferro, Berzel, se escreve somente com consoantes, não tem vogal. Então, na hora que as pessoas perguntam que madeira é essa, esse é o pau-ferro. Não, esse é o pau Berzel, Brasil. O nome do Brasil é o nome judaico. Poucas pessoas sabem disso. Esses antigos judeus que aqui chegavam falavam para os seus filhos: vocês podem contar estrelas, mas jamais aponta o dedo para cima. Pai, por quê? Porque se você apontar o dedo para cima, para a estrela, dá verruga. Não posso falar que você é judeu, porque se alguém descobre, eu morro. Nós morremos. A pessoa está na cova a 7 palmos de fundura. Lei judaica para o enterro. E as pessoas não sabem disso. Interior de São Paulo, em Minas Gerais, os sepultamentos, os velórios, são feitos com o pé do morto virado para a porta da igreja. Isso é um rito judaico. Se você vai nos Estados Unidos ou outras igrejas, igreja luterana, o caixão está transversal à porta. Ele está paralelo. No rito judaico, o pé do defunto para a porta. Isso aqui é um costume judaico. E isso foi passado e impregnado no Brasil. É difícil um lugar do Brasil. Eu sei que no interior de São Paulo, na região que eu morava, nós tínhamos cristãos novos. Eram feitos assim. Em Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, as regras já são um pouco diferentes. Outra coisa que a gente vê desse período, desses cristãos novos, eles estavam na Igreja Católica, mas eles não eram partidários da Igreja Católica. Eles não defendiam. E quando as pessoas falavam, eu vou na missa, eles davam uma recomendação: cuidado para você não se converter. Mas espera aí, o cara é católico, como é que ele não vai se converter? Na verdade, ele não era católico. Outra situação que a gente sabe, por exemplo, meu bisavô tinha a expressão: vou pagar sisa. Sisa é tributo em aramaico. Isso é uma expressão, se você perguntar para os povos antigos, para os antigos, seus avós, o que é sisa? Eles vão falar: a sisa era uma taxa. E por que falava isso? A língua dos antigos. Ninguém sabe, ou até agora não sabia, que língua é essa, a língua dos antigos. Shalom, Frel. É a língua, era o aramaico e algumas misturas de hebraico. Nós temos várias dessa no Brasil, vários costumes. Quando morriam pessoas, tampar os espelhos da casa, costume dos judeus. O luto judaico demora muito tempo. Era comum que os homens amarrassem um pano preto na aba do chapéu ou no braço. Ficava uma tira de pano preto, sinal de luto. Eu cheguei a ver ainda pessoas que eram enterradas em pano, costume judaico. As pessoas achavam, foi enterrado em pano porque era pobre, pano púrpura. Costume judaico, mas ninguém sabia disso. Bom, o que isso tudo tem a ver com Yom Kippur? Vou até contar um outro detalhe para vocês. Da minha família, eu tenho a minha família cristã nova, lado da minha família cristã nova, que meu bisavô fundou 3 igrejas evangélicas, 3 igrejas evangélicas: Assembleia de Deus, Metodista,
casa de oração, não ficou em nenhuma das três. Ele partiu para a quarta igreja, a Adventista do sétimo dia, porque ele não aceitava não ter o sábado na igreja. Mas como que uma pessoa que funda 3 igrejas quer coisa com sábado? Porque ele era cristão novo. Opa, notícia boa! Tem rango pronto. E o interessante é, justamente nesse período das Inquisições, a oração Kol Nidre se tornou a oração-chave para a abertura dos serviços. A oração, eu vou falar para vocês aqui, a tradução dela seria: todos os votos, proibições, orações, promessas, obrigações e juramentos que fizemos ou que viremos a fazer no futuro, desde Yom Kippur passado até esse dia de Yom Kippur, que venha a nós para bem. Desde já nos arrependemos de todos eles. Assim, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, anulados e sem valor. Que nossas promessas não se considerem promessas, que nossas proibições não se considerem proibições e que nossos juramentos não se considerem juramentos. Por que essa oração era a abertura do Yom Kippur? Principalmente, quem dá destaque para isso são as comunidades judaicas da Espanha e Portugal por causa dos Bnei Anusim, os convertidos à força. Então, para que eles pudessem entrar na igreja, olha, você foi para o cristianismo à força, não me interessa. Existe uma porta aberta para você regressar para sua casa. Eu tenho aqui para você uma oração que você cancela, que tudo o que você falou, seja lá o que foi, se foi à força ou se foi por coração, considera-se anulado. E um mágico dessa oração é que antes dela, o ministrador, o orador, ele faz um discurso. Estou com o Mahzor aberto. Esse daqui é o jeito que ele vai abrir o serviço de Yom Kippur. Pela autoridade do tribunal celeste e pela autoridade deste tribunal terreno, com autorização divina e com autorização dessa congregação, declaramos que é permitido rezar com aqueles que pecaram. Então, para eles, o que interessava era a techuvá total. Eles estão declarando para essas pessoas convertidas à força, que por algum motivo tiveram que se desviar da sua fé, que nesse dia estavam em nome dos tribunais celestes e terrenos reunidos para a absolvição. Então a oração imediatamente começa com o canto do Kol Nidre. No dia da guerra do Yom Kippur, os ataques começam quando os judeus estavam indo para o Kol Nidre, para essa oração. Não sei se vocês têm algum peso na mente de vocês por alguma coisa que disse, ouviu, falou. Lembra dessa oração. Todos os votos, proibições, orações, promessas, obrigações, juramentos que fizemos ou que viremos a fazer no futuro, desde o Yom Kippur passado até esse Yom Kippur, que vem a nós para bem. Desde já arrependemos de todos eles. Assim, estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, anulados e sem valor. Que nossas promessas não se considerem promessas, que nossas proibições não se consideram proibições e que nossos juramentos não se considerem juramentos. É hora de techuvá total, seja lá qual foi a sua aliança do passado, seja lá qual foi o seu pacto do passado, seja lá a escravidão que você tem, a corrente que te pega, que te prende, chega dela. Chega dela. Lembra que no Yom Kippur as portas do arrependimento estão abertas e as sentenças é para perdão. Deus disse que nos perdoaria nesse dia. Não se culpe pelo peso do passado. Deixa o passado para trás. Agora é hora de techuvá. Agora é hora de retorno. Agora é hora de mudança. Novo posicionamento. Tudo novo. A techuvá
nós chamamos a palavra hebraica, significa retorno, conversão. Ela tem dois sentidos. Primeiro, eu me arrependo do que fiz, ao ponto de não querer fazer no futuro, e mais, eu restauro as coisas como se não tivesse feito. Então, vou dar um exemplo. Eu estou mal, eu briguei com uma pessoa, xinguei uma pessoa. Xinguei o Frel, pronto. Como que a minha techuvá envolve? Envolve eu tomar o aspecto introspectivo em mim, que eu fiz errado, não estou bem com isso, mas agora eu preciso restaurar as coisas. Frel, me desculpa por ter te xingado. Vamos caminhar juntos a partir de hoje, como se nada tivesse acontecido entre a gente. Qual a data que irá acontecer essas coisas? Yom Kippur hoje, ao pôr do sol, por volta das 17h40 aqui no sul, 18h10 mais ou menos, nós começamos o Yom Kippur. Então, com essa oração, a gente consegue trabalhar a nossa mente para não ter carga do passado. No passado eu fui uma pessoa assim, isso me machuca. Restaure as coisas. Assim como que para esses anuncim, a porta estava aberta, e seja lá o que eles fizeram, estavam agora com a mente liberta para voltar para sua casa, assim também estejam vocês. Brigou com o pai, pede desculpa. 4 frases para você praticar, para nós todos praticarmos. Tem uma pessoa que você não gosta? Quando você pensar nela, diga: eu te perdoo, me perdoa, eu te amo, vamos caminhar juntos? Tira de você o lixo, o entulho. Yom Kippur é dia de recomeçar, é dia de restaurar. É como se nós não tivéssemos nada para trás. Tudo se faz novo. Assim como que para os anuncim, essa oração era uma oração de esperança, de retorno para casa, eu gostaria de deixá-la com vocês também. Como eu tenho família anuncim, família que sofreu, foi perseguida por inquisição, essa oração é forte para mim. Da minha outra família, nós saímos sem nome, sem sobrenome. Morávamos na Polônia, numa região onde foi dominada por Monique. Monique invade um vilarejo da Polônia, toma o vilarejo, então nós não éramos poloneses porque éramos judeus. Não éramos alemães porque éramos judeus que nasceu na Polônia. Tivemos que sair rápido das perseguições, dos pogroms que tiveram. Viemos para o Brasil, adotamos nomes italianos, apagamos o nosso passado e essa história não é contada. E quando a gente perguntava para os nossos avós, bisavós, o que aconteceu na Europa, a gente só ouvia uma frase: o que aconteceu na Europa fica na Europa, aqui é a casa de vocês. Hoje nós só temos um sentimento: eu não sou alemão, não sou polonês, eu sou brasileiro. Esse foi o país que me adotou. E é isso que eu sou brasileiro. Quanto à minha fé e vínculo étnico, sou judeu brasileiro. Assim como esse país nos acolhe, e também acolheu vocês, porque nós não somos índios para estar aqui, viemos sempre de algum lugar, se apegue em Deus e vamos junto construir uma sociedade melhor, inclusivista, e que saiba perdoar. Formaremos uma unidade nacional. Vamos despertar aquele sentimento de irmandade em nós, trazer os que estão longe para perto. Que o Eterno abençoe vocês. Serviços da nossa sinagoga Brit Brahá vão ser abertos hoje. Tem o horário das transmissões do serviço de Yom Kippur no perfil @Brit Brahá. Eu fiz uma publicação no meu Face, tem ali o link deles. Coloquem ali. Uma dica também, gente. Comecei esse vídeo falando que uma das minhas inspirações para fazer esse vídeo foi o canal Arte da Guerra, porque eles contaram a história de um judeu, de um menino judeu, que foi sequestrado pelo Papa e criado pelo Papa.
E o Papa Francisco não pede desculpa para nós, nem pela Inquisição, nem pelos pogroms, nem pelo comportamento desgraçado que eles tiveram durante o Holocausto, porque eles sabiam e não comunicaram à comunidade internacional. Sabe criticar o meu país, sabe criticar o meu Brasil. Não sabe criticar a Argentina e também não sabe vir pedir desculpa para nós. De todo jeito, nós podemos fazer melhor. Agradeço muito. Um bom restinho de domingo para vocês. Nos vemos à noite. Serviço de Yom Kippur. Fui-me.